Na aula de hoje vamos tratar o caso onde a matriz A possui autovalores complexos, que eu estou aqui destacando como o primeiro autovalor R1 igual a lambda mais IMI e o segundo autovalor, o seu conjugado, lambda menos IMI. Só lembrando que, nesse caso, eu tenho obrigatoriamente que a parte imaginária dos autovalores é diferente de zero, né? Por conta de que se fossem iguais, nós teríamos R1 igual a R2, né? E, portanto, esse é um caso que será estudado ainda posteriormente. A primeira etapa é, utilizando os autovalores, calcular os seus respectivos autovetores, né? Para o primeiro autovalor, eu vou chamar o respectivo autovetor de ε1, ou seja, ao usar o primeiro autovalor da matriz, vamos obter o primeiro autovetor. E para o segundo, que eu vou chamar de ε1, né? Já o segundo, eu vou chamar de ε2. Uma curiosidade aqui que não vai ser necessária no decorrer da construção, mas vale a pena citar, é a seguinte. Se eu pegar esta expressão aqui e passar o conjugado dos dois lados dela, deixa eu só anotar aqui, passar o conjugado dos dois lados dela, como a matriz A é uma matriz com coeficientes reais, e a matriz de identidade também tem coeficientes reais, obviamente, então eu posso extrair daqui o seguinte, A menos R1 barra, ou seja, o conjugado vai apenas para o autovalor, vezes igual a zero, que conjugado de zero é zero, né? Ou seja, e como R1 barra é R2, então eu tenho que esta situação aqui é verdadeira. E olhando para isso aqui e para isso aqui, nós concluímos que o segundo autovetor, ou seja, o autovetor associado ao segundo autovalor, pode ser tomado como o conjugado do primeiro autovetor. Muito bem. Então, com o par R1 igual a lambda mais IMI e o autovetor Ψ1 ou ε1, que eu vou separar numa parte real mais I vezes uma parte imaginária, né? Ou seja, o vetor A é um vetor com as componentes A1 e A2 mais I B1, B2. Então nós temos o seguinte, nós temos que a primeira das soluções do nosso problema, como nós já sabemos de aulas anteriores no curso, vai ser E elevado ao alto valor vezes T vezes o autovetor. O que nesse caso em particular se traduz como E elevado a lambda mais IMI, tudo isso aqui vezes T, vezes a soma de vetores A mais IB. Trabalhamos aqui com a exponencial primeiro, né? Ou seja, isso aqui é um número real, é exponencial a lambda T. Vai aparecer aqui E elevado a Mi vezes T. E esta parte aqui eu vou manter ainda intocada. Bom, pela fórmula de Euler, E elevado a lambda T permanece que é real. Mas pela fórmula de Euler aqui, eu vou ter que E elevado a I, Mi vezes T, pode ser escrito como sendo cosseno de Mi vezes T, mais I vezes o seno de Mi vezes T. E a multiplicação pelo vetor ali, ainda intocada.
Isso me leva a... Agora sim vou fazer as multiplicações aqui, né? Isso nos leva a e elevado a lambda t vezes cosseno de mi vezes t vezes o vetor a. Aí agora eu vou multiplicar este pedaço aqui, i seno de mit por esse aqui, ib, resultando em menos seno de mi vezes t vezes o vetor b, mais, aí aparece um i, as duas multiplicações restantes vão ter i em comum, então vai ser i vezes seno de mi vezes t vezes a, mais cosseno de mi vezes t vezes b. Tudo isso, né, multiplicado por e elevado a lambda t, como estava lá fora. Assim, em resumo, podemos colocar aqui, ó, que a primeira das minhas soluções, das duas que eu procuro, pode ser escrita como sendo uma soma de dois vetores. O primeiro é esse aqui, vezes a, menos seno de mi vezes t vezes b, mais i vezes a exponencial de lambda t, vezes seno de mi vezes t vezes a, mais cosseno de mi vezes t vezes b. Sendo que esse aqui, esse primeiro vetor aqui, eu vou chamar de u de t, e este segundo vetor aqui, eu vou chamar de v de t. Ou seja, a minha solução x1, neste caso complexo, pode ser escrita como sendo a soma de um vetor u de t mais i vezes um vetor v de t. No entanto, este vetor solução que encontramos aqui ainda mantém o mesmo problema do vetor solução original. Ele é um vetor solução complexo, e isso não nos interessa nesse contexto. Queremos vetores soluções reais. Todavia, podemos mostrar que u de t e v de t separadamente também são soluções do seu sistema. No entanto, antes disso, apenas para informação, caso você use, vou fazer aqui em uma outra cor, caso você use o seu segundo alto valor e o seu segundo alto vetor, lembrando que o seu segundo alto vetor é igual ao seu primeiro alto vetor conjugado, ou seja, a menos ib, então você encontra que a sua segunda solução vai ser igual a mesma u de t que você encontrou aqui em cima, só que agora com o sinal trocado aqui na iv de t. Mas isso não nos vai ser útil aqui nesse caso em particular. Podemos usar apenas esta primeira solução aqui para extrairmos duas soluções reais que precisamos. Como eu falei, nós vamos provar que u de t e v de t são soluções separadamente do sistema. x1 é solução, portanto, se eu pegar x1' isso certamente é igual a vezes x1, já que é solução. No entanto, x1' é u mais i v'. E do lado de lá, nós vamos ter a vezes u mais i v. O que nos leva a derivada aqui de vetores complexos, né? A u' mais i v' do lado esquerdo. E do lado direito nós vamos ter, pela multiplicação da matriz pelo vetor u mais iv, a u mais i vezes av.
Isso aqui, esta igualdade, é uma igualdade entre números complexos. E a teoria de números complexos nos diz que, para igualar números complexos, eu igualo partes reais e partes imaginárias. Ou seja, extraímos daqui, portanto, que U' é igual a U e V' é igual a AV. O que mostra que tanto U quanto V são soluções do nosso sistema, com a particularidade de que, isoladamente, elas são soluções reais, já que o fator complexo está aqui. Muito bem. Então quer dizer que temos duas soluções reais. Para continuarmos aqui e fecharmos o problema de ter encontrado a solução geral, precisamos verificar que o Wronskiano entre elas é diferente de zero. Mas o Wronskiano entre elas é, nesse caso, o determinante da matriz, cujos vetores colunas são a primeira coluna é o vetor U, a segunda coluna é o vetor V. Ou seja, nesse caso em particular aqui, ó, nós temos E elevado a lambda-t, E elevado a lambda-t, cosseno de μ vezes t vezes A1, menos seno de μ vezes t vezes B1. Então aqui nós vamos ter, ó, na primeira posição aqui, ó, E elevado a lambda-t vezes cosseno de μ vezes t vezes A1, menos seno de μ vezes t vezes B1. Aqui embaixo, na segunda linha aqui, E elevado a lambda-t vezes cosseno de μ vezes t vezes A2, menos seno de μ vezes t vezes B2. Lembrando, né, que o vetor A é o vetor A1, A2, e o vetor B é o vetor B1, B2. Por isso aparecem esses elementos aqui, aqui, aqui e aqui, né? Isso é U. Isso que está construído aqui são as componentes do vetor U. As componentes do vetor V serão aqui, ó, E elevado a lambda-t. Aí você vem aqui e olha aqui, ó, vai dar seno de μ vezes t vezes A1 mais cosseno de μ vezes t vezes B1. Então vai aparecer seno de μ vezes t vezes A1 mais cosseno de μ vezes t vezes B1. E embaixo é a mesma coisa, só que multiplicado por A2 e B2. Então vai aparecer seno de μ vezes t A2 mais cosseno de μ vezes t B2. Aqui está. Eu quero o determinante desta matriz, né? Lembrando que aqui está o vetor U e aqui está o vetor V com suas componentes explicitadas. Não é preciso que façamos esse determinante, porque é só multiplicar cruzado aqui, né? É só uma questão mesmo computacional. Você pode simplesmente anotar aqui o que eu vou escrever aqui e está tudo bem, não precisa refazer essas contas. O Wronskiano, portanto, entre U e V, ou seja, aquele determinante ali, é igual a A1, B2, menos A2, B1, vezes a exponencial do 2 vezes lambda t, né? E queremos que esse determinante seja diferente de zero para todo t, no caso aqui, real. Bom, depois você pode, como um exercício, pelo menos uma vez é bom fazer, calcular manualmente esse determinante aqui mesmo e verificar que dá isso aqui, tá? Aqui, para efeitos de você entender, não é preciso fazer isso agora, neste momento. Bom, para que esse determinante aqui seja diferente de zero, nós temos que ter esse termo diferente de zero, o que obviamente é, já que é uma exponencial, e esse termo aqui,
diferente de zero. O que também é, mas não é trivialmente diferente de zero. O motivo para ele ser diferente de zero é o seguinte. Em álgebra linear, quando você calcula o determinante da matriz composta por autovetores, esse determinante obrigatoriamente é diferente de zero. Esse é um teorema de álgebra linear básico. E o fato de que esta composição aqui é diferente de zero decorre disso daqui. Fica como um exercício para você, tá? Porque isso também é secundário. Portanto, o Wronskiano é diferente de zero e as soluções U e V formam um conjunto fundamental de soluções para o meu sistema x' igual a AX. E, portanto, nós sabemos que a solução geral do meu problema, deixa eu colocar aqui, ó, esse sistema, no caso de autovalores complexos, matriz 2×2, terá como solução geral uma constante vezes a função vetorial U de t mais uma outra constante vezes a função vetorial V de t, onde, apenas para repetição aqui, U de t é e elevado a lambda t vezes cosseno de mi vezes t vezes a parte real do autovetor mais menos seno de mi vezes t vezes a parte imaginária do autovetor. Essa é a sua solução U. E a sua solução V vai ser e elevado a lambda t vezes seno de mi vezes t vezes a parte real do autovetor mais cosseno de mi vezes t vezes a parte imaginária do autovetor, né? Lembrando que basta você tomar um autovalor, esse aqui, por exemplo, qualquer um deles serve, e o autovetor associado, você divide ele numa parte real mais i vezes a parte imaginária, onde esses caras aqui vão compor lá a sua resposta. Ok? Então, pela aula de hoje é isso. Num próximo vídeo, nós continuaremos com esse conteúdo aqui, aí aplicando em exercício mesmo e vendo como funcionam os planos de fase, tá bom? Então, por hoje é isso aí. Saudações.